Malta, este Instagram, pá. Ai, onde é que tu andas, Manuel? Estás aqui. Ah, Já gastou. tá cá, opa, deixa-me só fazer aqui uma ressalva. Aqui há a malta do Norte que está aqui a ver isto que estava a dizer. Opa, tu tens aí uma fish room invejável. Eu posso lançar aqui perfeitamente um desafio à malta do Norte, porque eu gosto destas cenas dos desafios. Eu tenho, malta do Norte, se nos estão a ouvir, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco baterias que totalizam um total de 4.500 litros de água, todas preparadas, com samples divididas, todas preparadas para começar a funcionar e para começarmos a testar espécies. Por isso, e tenho salas climatizadas aqui em casa, porque eu já fui criador de escalares e já fui criador de guppies. Guppies é uma coisa, é uma das minhas grandes paixões. Por isso, se vocês quiserem, e já que eu estou aqui nas Antas do Porto, venham para cá, fazermos aqui uma criação conjunta, pá, começamos a desenvolver aqui um projeto conjunto, meu, venham à vontade. E Manuel, continua. Pá, estávamos onde? Já nem me lembro. Falar de temperaturas, pronto, depois a parte da indução. A indução, no fundo, é isso, é aquilo que tu falaste, é tentar imitar uma monção depois de uma época de seca. Eh, Há espécies que não é necessário nada disso, as panda, as terbai, isto é o meu caso, não é? As panda, as terbai, as aineus, as paliatos, não preciso de grande coisa para isso. Com outras espécies é necessário, e às vezes, mesmo com estas, às vezes é necessário, às vezes elas andam em greve meses seguidos e a gente tem de sacudir ali um pouquinho as águas. E então o que é que eu muitas vezes faço? É deixar ficar mesmo, alimentar o mínimo possível durante algum tempo, deixar, não fazer TPA durante. Eu custa-me não fazer TPA mais de 15 dias. E então deixo ficar pelo menos uns 15 dias sem fazer TPA, não reponho águas, a não ser naqueles que têm a sampa interna que precisam de repor água, senão a bomba seca. Uh, Tentar mexer o mínimo possível com o aquário, não é? Um, e depois água nova para dentro. Muitas vezes eu pego mesmo na mangueira, eu tenho uma mangueira daquelas de alta pressão, de tubo fininho, não é? Daquele de um quarto, uma coisa assim, colocada. Eu abro a torneira e ponho mesmo por cima da água, vou como se estivesse a chover para dentro do aquário. Vou fazendo aquilo em chuveiro, faço uma TPA aí de 50%, uma coisa assim, em chuveiro. Infelizmente aqui tenho que ir adicionando o Prime, senão não posso fazer como muita Claro. gente chega aí fora. Aqui eu tenho de usar mesmo o Prime, senão mato as bactérias todas do filtro. Mas vou fazendo isso. No final da TPA, eu despejo uma rede inteira de white worms lá para dentro. A rede inteira eu posso mostrar já agora, espera só um pouquinho, À vontade. já vos mostro mais ou menos. Eu não sei se isto, como é que está aqui, está um bocadinho maltratado. A rede inteira de white worms é mais ou menos isto. Assim. Eu despejo isto lá dentro, lavo mesmo lá para dentro e cai esta chuva de vermes lá dentro e é a festa pegada. Depois, assim, isso não acontece logo no primeiro dia, muitas vezes não acontece. Temos que repetir o processo, não da TPA, mas o processo da alimentação, carregar na comida de qualidade, sempre comida viva, durante 3, 4 dias e normalmente é tiro e queda, com algumas todas. Depois, é assim, a água da chuva ajuda muito, a Joana falou ontem. Eu não faço sempre. Uh, Falta de tempo e eu tenho uma profissão, eu sou chefe de manutenção num hotel e é muito complicado, principalmente na época alta,
muito complicado o tempo, gerir o tempo. O que é que acontece? Eu muitas vezes não acabo por desleixar um pouquinho, mas das vezes que eu fiz com água de chuva, os resultados foram muito bons, foram mesmo muito bons. E eu aconselho a quem tiver hipótese de fazer isso e queira fazer a criação de corredores, aconselho a fazer isso, a utilizar a água da chuva nas TPAs, nessas TPAs. Não digo sempre, não é? Porque vem sem nutrientes absolutamente nenhum e os bichos não vivem em água destilada, não é? Mas Exatamente. na altura das TPA, naquela TPA em que se quer induzir e que se vai depois dar a comida e tudo isso, experimentar a água da chuva. Que pelo menos pela Europa fora, muita gente tem tido ótimos resultados com isso, inclusive no Corridors World, isso é, pelas conversas que se vêem lá, é prática corrente. Água da chuva para induzir. Não sei se será a falta de nutrientes, será a falta de nutrientes, se será pH da chuva ser um bocado ácida e não sei o que, baixar o pH ali vertiginosamente, não faço ideia. Ainda tenho que ler mais um pouquinho sobre isso para poder falar à vontade, mas que faz muito efeito. Substratos. A malta estava aqui a fazer uma questão sobre substratos. O que é que tu achas? O que é melhor e o que é pior? É assim, o que não se pode usar mesmo é aquela brita picada, aquele substrato com arestas, isso, esqueçam. Porque assim, é uma questão de tempo para elas perderem os barbilhões e depois de perderem os barbilhões aquilo infecta, elas não conseguem comer e acabou-se. Isso é para esquecer. Substratos. Eu tenho, alguns olhos viram lá fora, naquele onde tenho as Latonaénia e as Similis, eu ainda tenho ali substrato grande, de pedra redonda, não é? Aquela pedra redonda, grande, não é? O arião, não é? Se chama. O ideal mesmo é o substrato o mais fino possível O e sugar size, não é? e que não seja fabricado. Porque o substrato fabricado normalmente é prensado, é feito numa britadeira e tem sempre arestas, por muito pequeno que seja, tem sempre arestas. O ideal é areia de rio, e eu falo à vontade porque uso e porque vejo nos sites internacionais, inclusive, que frequento, vejo toda a gente sempre a aconselhar isso. Areia de rio, para já porque ela forma-se naturalmente, é roliça, não é? E, e, e o mais fina possível. Tentar, eu compro normalmente daqueles sacos de areia de rio, de construção mesmo, lavo muito bem, fervo, volto a lavar e depois peneiro e uso consoante o aquário que eu quero, o tamanho que eu quero. Passo numa peneira, não sei se é isso, um crivo. É uma peneira, sim. Passo mais fininho para as corridoras, depois vou para outras espécies ou assim, aí utilizo maior ou assim. Muitas vezes a maior parte desse, que já praticamente só tem corridoras, acabo por não lhe dar uso. Mas esse é o melhor. Para já porque é assim, as corridoras, e quem tem corridoras em areia fina, nota e vê isso imensas vezes. Elas quase que entram até meio do seu corpo na areia para procurar comida. Elas afundam e tu vês depois nas guelras a sair areia, como se aquilo fosse um crivo, não é? Está ali a crivar a areia. Qualquer coisita, por muito pequenina que seja, que não seja redonda, que não seja roliça, que tenha arestas, vai magoar. Vai cortar a guelra.
entrar e vai. E pronto, acabamos por perder muitas vezes um animal, às vezes só pelo facto de não termos a areia que queremos, que deveríamos ter. Não é? A cor da areia também influi. Areia branca, completamente branca, eu não uso, é uma questão de gosto, mas eu também acho que é uma questão de bem-estar do animal. Ninguém gostava, eu não gostava de viver num sítio completamente branco com uma luz trancada em cima de mim ali o dia inteiro a apontar. As corridoras são animais que normalmente alimentam-se ao anoitecer ou ao amanhecer. Portanto, gostam daquele lusco-fusco, não é? E não gostam de muita luz. Ter uma corridora num fundo completamente branco, com iluminação em cima, não sei se será o ideal para o bicho. Para realçar as cores, porque elas são miméticas. As corridoras mudam de tonalidade, não é? Consoante, consoante não é? E então elas, se nós tivermos num fundo muito claro, elas vão perder uma boa parte das cores, as cores vão desanuviar, vão ficar assim perdidas, não é? Num fundo muito escuro, também vai realçar e vão ficar escuras demais. O mais natural possível. Olha, não faltam vídeos na internet e quem não os encontrar, me pensa que eu envio. Não faltam vídeos da internet de corridoras no seu habitat natural. E o ideal é ver isso, ver como é que elas vivem, como é que elas interagem entre si, qual é o fundo que elas têm. Provavelmente não vão ter as plantas como nós temos nos aquários, mas isso aí também, acho que ainda ontem se falou nisso. É um pouquinho diferente, nós temos que consumir nitratos e coisas assim, precisamos das plantas, e não só, e também ajudam um pouquinho na parte dos esconderijos para elas, não é? Mas a única diferença é que não vão encontrar grandes plantas no habitat natural delas, mas vão encontrar muita folha seca, muito sítio onde elas se vão esconder. Outra coisa que também é muito bom de utilizar, e tendo sempre o cuidado com o pH, são as folhas. A malta fala muito nas folhas de catapa, à amendoeira da praia, não é? Mas não é necessário ser isso. Folhas de carvalho, desde que se saiba onde é que foram colhidas. Há muita folha há muita árvore, muita espécie que tem folhas que são espetaculares para afundar no aquário. Aqui com o tempo coloca-se uma ou duas, uma pedrinha em cima e depois, que 2 dias depois já se pode tirar porque ela já não vem à superfície. E é ótimo para elas. Elas adoram se esconder ali por baixo e tu podes ter um sítio, uma casinha feita com pedrinhas, com aquelas coisinhas todas. E se tiveres um montinho de folhas ao lado, elas vão escolher as folhas, não vão escolher a casinha. Nós temos que pensar sempre nisso. No que é que o animal gosta e não no que é que nos apraz à vista. O Clusor fez ali uma questão sobre que eu vou deixar mais para o fim, e porque agora queria te fazer uma questão. Tu vês aí eu não sei como é que isso se chama, as trouxinhas de fios, como é que vocês chamam a isso? Eu chamo isso as fregonas. As mopas. As mopas. Vêem-se as mopas e vêem-se plantas. As mopas são para algumas espécies que precisam daquilo para reproduzir, para mimetizar provavelmente as raízes no ambiente natural. As plantas flutuantes. Exatamente. Quais são as melhores espécies vegetais para se usar com coridoras? E que permitem a reprodução? É assim, o ideal sempre planta de folha grande e que seja resistente a depois nós podemos andar a catar os ovos. Eu adoro as anúbias nesse aspecto, que são ótimas para isso. Os fetos de Java também são bons.
Já se formos para aqueles Java Long Leaf, ou que eu tenho alguns aí, ou aquele Windlow, esses são um pouquinho mais complicados depois de se apanhar. Já porque tem muitas nervuras e a gente confunde, que muitas vezes nós apanhamos os ovos, eu apanho os ovos pelo tato. Eu vou à folha e vou tateando até conseguir, encontro o ovinho, rolo no dedo e está feito. Se for uma planta com muita nervura, com muita coisa, acaba por ser complicado. O ideal, plantas com folhas grandes. Musgo. São poucas as espécies que põem nos ovos, pelo menos daquelas que eu aqui tenho, que escolhem o musgo para pôr os ovos. Mas principalmente as mais pequenas gostam. As pigmeus adoram o musgo para colocar, para pôr os ovos. O musgo só tem um problema, é que depois é preciso andar ali a catar aquilo tudo para encontrar os ovinhos cá e lá. Mas às vezes faz diferença. Faz diferença. No caso das pigmeus, quando não tinha musgo no aquário, elas punham um cá, outro lá e depois e não punham mais. Ali elas conseguem, eu às vezes tenho um musgo que parece uma árvore de Natal, toda cheia de bolinhos. Mas no fundo é isso, são plantas com folha larga, folha resistente. Se já formos criptocoríneos também são muito boas, também são muito boas para isso. Se bem que com a iluminação que nós usamos para as corridoras, aqui parece estar muito claro, mas isso não é a câmara que está sempre a corrigir. As corridoras gostam de luz fusco, não é? Não gostam daquela luz a bombar. E as criptocoríneos, nesse aspecto, acabam por melar um pouquinho se não tiverem uma iluminaçãozinha em condições. Mas é isso, é a planta de folha larga e resistente. E assim, uma para quase que terminarmos isto, que é de onde é que surge a paixão pelas corridoras? Esta também foi uma pergunta do público, atenção. Pá, muito sinceramente, a primeira corridora que eu tive ainda está ali. É uma Paliatos que está com uns 8 centímetros, uma coisa assim, é um colosso do bicho. E ela, coitadinha, sofreu tanto nas minhas mãos. Foi talvez o meu quarto ou quinto peixe do meu primeiro aquário. A primeira coisa que fiz no meu aquário foi olha, vou pôr a areia, vai ser, em vez de areia, vai ser de brita partida daquela muito pequenininha, mesmo de construção, lavei aquilo, eu sou muito autodidata e então eu gosto muito de tudo aquilo que eu posso poupar, eu faço à minha maneira. Então, coloquei a brita, aquilo ficou muito lindinho, a brita era muito boa porque segurava muito bem as plantas, e é claro que ela assim que caiu no aquário não demoraram 3 dias para ficar com os barbilhões completamente infectados e era só fungos nos barbilhões. E a seguir o que é que me aconselham? É pá, isso é íctio ou algodão. E tu, o que é que tu podes fazer? Aumenta a temperatura, aí com uns 28, 30 graus, e dá-lhe uns banhos de sal valentes. Já estás a imaginar, não é? Até nem foi bem pelo sal, foi mais pela temperatura. O pobre bicho teve mesmo à morte. E eu rimo agora, mas depois de ter ganho esta paixão toda, a gente não gosta de ver os nossos animais sofrer. E lá consegui salvá-la. Muito sinceramente já não me lembro bem como. Eu sei que fui baixando a temperatura porque aquilo não era. Eu próprio achava que estava quente demais, mesmo sem perceber. E depois resolvi começar a pesquisar. E, salvo erro, foi por causa dessa corredora que eu comecei a aderir a grupos e a me informar com o pessoal e com a malta. É claro que depois ela já foi para um aquário com um areão diferente,
Comecei a perceber o que é que se passava, comecei a saber que níveis de sal é que poderia usar também, não é? Que atenção, as corredoras suportam sal. Não, assim, não são tão frágeis como um cascudo ou como um pleco em relação ao sal, mas não são, mas também não são como um guppy que tu podes pôr, ou como uma molinésia que tu podes pôr em água salgada e ela se aguenta. É preciso ter atenção a isso. Mas pode-se fazer tratamentos com sal às corredoras, não há problema nenhum. Isso é um mito. A malta meteu isso na cabeça e depois isso se espalhou e é um mito. Isso é um mito. A climatização das viagens ao Go Wild Peru, que o Ian Fuller faz, a climatização e a quarentena é toda feita, inclusive aos cascudos, não é? É toda feita com sal. São feitos banhos de sal, depois vai-se reduzindo a quantidade de sal até voltar à água normal, para depois poderem ser transportados. É claro que eu muitas vezes eu tenho medo de falar disso, porque muitas vezes depois eu fico com medo de estar a aconselhar e depois as pessoas acharem que podem pôr sal a torto e direito. Pois se é de água doce, tem que estar em água doce. O sal, em caso de tratamento, e é separado, não é num aquário completo. É 1 grama por litro, pá. É, exatamente. Nada de abusar. E é uma coisa de se fazer durante 15 dias, um mês no máximo, até depois ficar em condições de mais nada. E atenção, não tratar um comunitário com sal. Isso é uma loucura. E atenção, eu aí queria fazer uma ressalva que é utilizarem sal, 1 grama por litro, mas depois não passem drasticamente para a água sem sal, porque Exatamente. o Exatamente. problema é gravíssimo. É porque dá-se o contrário, depois dá-se o contrário. Da mesma forma como o sal mexe pá, eu não sou biólogo, tu é que és o biólogo para isso, e se calhar és o melhor para esclarecer isso. Mas da mesma forma como o sal mexe com elas, e com as bactérias, e com os vermes, e com tudo isso que elas possam ter, que depois possam ter, mexe com eles ao introduzir do sal, esse choque é muito arriscado quando se vira ao contrário, se passa diretamente depois para a água doce. Que as trocas osmóticas e essas coisas todas vão ser outra vez totalmente diferentes. Acho que tem que haver uma climatização, tal como se faz com a temperatura, tal como se faz com o pH. O sal tem que ser adicionado aos poucos e retirado aos poucos. E ter muito cuidado em situações em que se tem sal num aquário em tratamento e se vai fazer alguma TPA por meio, ter sempre o cuidado de repor a água evaporada para que os níveis de salinidade fiquem iguais outra vez, retirar a água e depois então voltar a colocar água com o sal suficiente para aquela água que se pôs. Porque há muita malta que depois faz isso e depois, sempre que faz um TPA, coloca mais sal, não tirou, compensou a água que evaporou e quando dão por si estão com um salgado. O que a Inês estava a dizer, e muito bem, a Inês foi uma das palestrantes de ontem, e é bióloga marinha, é que o sal causa stress osmótico. Ou seja, se houver uma grande diferença de sal, vamos ter um problema osmótico. O que é que o osmose pode causar? Pode causar lice solar, por exemplo, pode causar morte celular e podemos perder órgãos. Uhum. Vai causar falência Acontece quando se perde órgãos. Uhum. Exatamente. Os peixes podem morrer, portanto é preciso manter. Tratar sal, sim. 1 grama por litro no máximo, sim, mas fazer as coisas progressivamente como estava a dizer. Espetacular. Sim, e atenção, e em último caso, mesmo com o líquido, muitas vezes, basta subir um pouquinho a temperatura. Basta subir, no caso do líquido, sobes a temperatura um pouco, vais até ali à temperatura em que o peixedo não consegue sobreviver e depois vais reduzindo também, atenção, reduzindo aos poucos, até voltares à temperatura normal e muitas vezes consegues, sem colocar mais nada dentro da água, qualquer coisa que coloques dentro da água, seja medicamento, seja sal, seja lá o que for, até o azul metileno,
que eu às vezes uso aqui, muito raramente uso já para os ovos, até o azometileno, tudo isso vai causar alguma coisa, vai mexer com isto é um mundo pequenininho que nós temos aqui e que nós temos que preservá-lo o mais simples e o mais natural possível. Quanto mais químicos ou coisas que colocarmos lá que não pertencem a ele, pior. E estavam aqui a fazer outra questão que é os ovos. Quando tiras os ovos, que cuidados é que tens para eles não fungarem e assim? Usas alguma coisa especial? Pois, eu falei há pouco do azometileno. Eu normalmente uso muito pouco mesmo e é só para certas espécies. Espécies, por exemplo, no caso das ANEUs, que colocam toneladas de ovos, o ideal, muitos deles pelo meio vão estar não são férteis e esses vão fungar, de certeza. Para não ter de estar ali a apanhar um ovo aqui, um ovo ali, não sei o quê, um pouquinho de azometileno, eu, por exemplo, numa caixa de gelado, daquelas de litro, a flutuar no aquário, o que é que eu coloco? Eu sujo um palito de espetada, só a pontinha do palito no azometileno e lavo dentro de água. É só mudar a tonalidade da água. Porque os ovos também absorvem isso. Os ovos, e se eu tive no princípio, às vezes errava na mão e aquilo bastava ir um pouquinho mais, os ovos ficam azuis e o que está ali morreu. O azometileno entranha em tudo. E então o ideal é isso, é só sujar mesmo um pouquinho, porque no fundo vais fazer o quê? Vais desinfetar a água. E só precisas mesmo daquilo. Para 1 litro de água é só lavar ali. Normalmente, quando é pouca quantidade, e eu agora já não tenho ali porque elas já nasceram, não voltava a mostrar. Naquelas que nasceram a semana passada, eu normalmente ponho 1 ou 2 red cherry, 1 ou 2 camarões, eles fazem a limpeza, quando um ovo funga, eles limpam-no até o ovo desaparecer e está feito. Eu comecei a fazer essas experiências no ano passado e consegui com muito sucesso. Não consigo com tanto sucesso nessas situações, em que quando há muitos ovos, e aí é complicado deles gerirem aquilo tudo, e também não vou carregar aquilo com camarões. E então, nessas situações eu ponho ou então, em alguma espécie que, olha, por exemplo, na altura em que deixa-me vir aqui à minha cábula, pá, que as elegâncias, em que as elegâncias da Joana desovaram e tiveram os ovinhos. Nessa altura, por exemplo, usei azometileno em vez de usar os camarões. Não me perguntes porquê. Se calhar confio mais em mim do que no camarão. Por isso resolvi colocar o azometileno. Mas normalmente é os camarões. Para já porque é assim, eu tenho camarões em quase todos os aquários. E eu normalmente, quando faço o TPA na água dos olevinos, o que é que eu faço? Eu tiro da água dos olevinos, ou mesmo dos ovos. Mesmo os ovos convém ir fazendo os TPAs. O que é que eu vou fazer? Eu tiro a água de lá e vou colocando dentro do aquário onde ele está. E se eu carregar muito no azometileno, os camarões também não acham graça. Certo. E então tento usar o mínimo de químicos possíveis. E é isso que eu aconselho também à mão. Ok, olha, muito obrigado. Só fazer aqui uma ressalva aqui ao pessoal do sal. O pessoal estava ali a falar sobre que sal é que utilizar e que não utilizar. Eu faço importações de carpas de Israel, da Koikin e da Mandankoi. E desculpem estar a fugir um bocado aqui ao tema, mas é para vocês perceberem. Aí eu andava sempre atarefado à procura do melhor sal para fazer esta adaptação, porque em Israel eles fazem a reprodução de um tipo extensivo, ou seja, eles metem as carpas todas a reproduzir
em lagunas, como por exemplo a da Ria de Aveiro. E a água salobra tem 3 gramas de salinidade por litro de água, que é metade do mar e o dobro, o triplo da água normal, da água doce. Portanto, eu utilizo o sal de cozinha e nunca tive qualquer problema com. E digo-vos que as taxas de sobrevivência das carpas sobem drasticamente, e mais uma vez há esta preocupação de reduzir gradualmente o sal até se adaptarem à água doce. Porquê? Precisamente por causa do stress osmótico, precisamente pela perda de órgãos e a recorrente morte. Por isso, Emanuel, opa, muito obrigado por aquilo que tu disseste, pelas dicas todas, foi espetacular. Sobre o sal de cozinha, até para a artémia, o sal de cozinha. Eu durante anos, agora já não uso, mas durante muitos anos, eu descapsulava a artémia em lexívia e depois eclodia, já sem cápsula, eclodia com sal de cozinha normal. Há que ter apenas o cuidado de não ser iodado, não ter aditivos nenhums. Porque há muito, agora a moda do sal iodado. Ter o cuidado de ser sal puro, de cozinha, aquele sal grosso, normal. Não há melhor. É isso mesmo. Eu é que agradeço. Olha, muito obrigado. Deixa-me só fazer aqui a ressalva à malta do Porto. Oh, malta, eu estou a falar sério quanto à Fish Room. Quando se precisarem, se quiserem, e eu estou afastado dos aquários há algum tempo. Eu tenho montado alguns aquários, mas agora estou afastado há algum tempo. Dedico-me a isto que está aqui atrás de mim, que são terrários tropicais com dendrobates. Mas eu tenho um bichinho aqui e ainda hoje falava com a Joana, eu e o Manuel estamos a falar com a Joana sobre isto, que ela quer voltar outra vez às corridoras e está aqui com os aquários depois, pá. Epá, epá, eu preciso dos aquários de malta do Porto. Quem quiser mesmo tentar e fazer algo diferente aqui no Porto, mandem mensagem no Instagram que eu vou criar um grupo e trabalhamos nisso. E Manuel, e com a ajuda do Emanuel, obviamente, sempre aqui em contactos uns com os outros, vamos conseguir chegar lá. Manuel, muito obrigado pelo teu tempo e pelas tuas explicações e por aquilo tudo. Se quiseres, manda uma receita que eu partilho com a malta. Da malta que nos está vendo, e tu também, João, mas da malta que nos está vendo. Se eu puder ajudar em alguma coisa, tal como eu já vos disse, eu sou uma criança perto da maior parte das pessoas. Eu vi passar aqui, por exemplo, o Vítor Scucas há pouquinho, e para mim ele é o rei das pareidoras em Portugal. É assim, mas se eu puder ajudar em alguma coisa, cá estou. Ok? É isso mesmo, muito obrigado. Muito obrigado, Emanuel, pela tua partilha de conhecimentos. Está bem? E vamos falando. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Até logo.